Governance e da Urban Climate Change Research Network. Então, já há algum tempo eu venho trabalhando a questão de governança climática em cidades. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um pouco desse tema relacionado ao papel das soluções baseadas na natureza, então, nesse contexto. Eu sou cientista social, fiz o mestrado aí na USP, no PROCAN, é um programa interdisciplinar de pós-graduação, e o doutorado eu fiz na Unicamp, também num programa que é interdisciplinar, no NEPAM, e então tenho, né, essa questão das dimensões sociais, políticas, em relação aos problemas ambientais, mais forte nas minhas pesquisas. Então, se eu falar muito assim, que a gente brinca, né, o sociologuês, aí vocês vão me ajudando aí a falar de uma maneira mais abrangente também, tá bom? Então, por que a gente pensa, né, nesse tema de mudanças climáticas nas cidades? Então, aqui é um pouco uma introdução para a gente entrar um pouco nessa questão do contexto. Além do fato de que a maior parte da população hoje, não só no Brasil, mas no mundo, vive nas cidades, a gente tem aí 185 milhões no caso brasileiro, especificamente no Brasil, em outros países também, mas nós vamos falar aqui nessa apresentação mais da questão no Brasil, esse processo de urbanização, ele causou muitos déficits em várias áreas, né? Então, se configuraram diversos problemas urbanos e esses problemas se intensificam com as mudanças climáticas. É importante a gente pontuar isso porque não é tudo culpa da chuva, né? Então a gente tem discutido muito isso nesses últimos eventos que ocorreram, mas isso é sempre importante pontuar, né? Como nós ocupamos os territórios, como nós desenvolvemos e pensamos essas áreas urbanas é bastante relevante para o tipo de problema que a gente tem hoje e que eles têm sido acentuados, então, no cenário, no contexto das mudanças climáticas. Além disso, a gente já sabe, né, já está previsto que a maior parte da população mundial vai ocupar as áreas urbanas até 2050. Nós estamos falando aí de 6 bilhões e meio, praticamente, de pessoas. E o que é relevante pensar nesse aspecto é que mais da metade, 60% da infraestrutura urbana prevista para esse momento ainda não foi construída, ou seja, essa infraestrutura urbana ainda será construída nas próximas 3 décadas ou menos. Então, como nós vamos pensar as cidades, construir as cidades, planejar as cidades nesse espaço, nesse tempo, é bastante relevante para o tipo de vida que a gente vai ter nesses espaços, então, nesse horizonte. E aí, vou passar muito rapidamente por esses slides, mas para ilustrar mesmo como as mudanças climáticas têm afetado as cidades, já, né, com eventos que têm ocorrido de maneira intensa, frequente, então, efeitos que já vêm sido sentidos pelas cidades, aqui eu estou trazendo toda essa discussão para o contexto brasileiro, né, então, imagens, cenas, eventos que nós temos já testemunhado há algum tempo, né, em relação ao aumento do nível do mar, em relação às ondas de calor, de frio, né, com as temperaturas máximas, médias e mínimas subindo desde 1989, a ocorrência de furacões, de tornados, de ciclones, de seca, períodos prolongados de seca e estiagem em diversas partes do país, e também o oposto, né? Inundações, enchentes, alagamentos também ocorrendo. Aqui a gente poderia ter muitas fotos, muitas imagens para ilustrar esses casos, né? E deslizamentos de terra. Mas o importante de chamar atenção aqui é que esses efeitos que são exacerbados, né, pelas mudanças climáticas, portanto, muitos deles já são
decorrentes do próprio processo de urbanização, esses efeitos eles não são igualmente distribuídos, ou seja, nem todos os lugares e nem todas as pessoas vão sofrer ou já sofrem esses efeitos da mesma forma. E por que que isso acontece? Isso acontece porque existem desigualdades construídas por relações de gênero, de etnia, de faixa etária, de cor, raça e renda, que vão implicar em diferentes níveis de vulnerabilidade, diferente capacidade de responder a esses eventos. Então, isso é bastante relevante para pensar respostas a esses desafios. Se essas respostas não considerarem essas desigualdades, elas vão estar apenas sendo paliativos, né? Vão estar apenas replicando o que a gente já vem fazendo até aqui. Então, esse é um ponto bastante importante que a gente sempre coloca, né? E tem uma reflexão que também é bastante importante a gente trazer, que vem do professor James Middlecroft, ele é um cientista político, e ele já falou isso lá em 2009, né, que as respostas às mudanças climáticas são cada vez mais não opcionais, ou seja, não tem mais como dizer, não vou fazer nada em relação a isso, dado o tanto de eventos que nós temos já presenciado nas áreas urbanas. E aí, como responder a esse desafio que é tão multifacetado, né? Multinível, é multiagentes, é multissetorial, é multidimensional. Então, espera-se que as respostas elas venham na mesma proporção do desafio, ou seja, respostas que envolvam diferentes níveis de governança, não só o nível local, mas esse diálogo com o nível regional, estadual, nacional e internacional, já que muitas dessas agendas são construídas também no nível internacional de governança, o exemplo da Agenda 2030 com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Também essas respostas precisam envolver os diferentes agentes, os diferentes atores dos diferentes segmentos da sociedade. Seria ingênuo a gente pensar que só os atores governamentais dariam conta de responder a um desafio desses, embora o papel deles seja bastante relevante, talvez o mais relevante nesse processo, no estabelecimento de normas, de diretrizes, de formas de enfrentamento desses riscos. Mas a importância de envolver, então, a sociedade civil, esses grupos sociais mais vulnerabilizados por esses processos, a iniciativa privada, os cientistas, os pesquisadores, enfim, todos esses agentes realmente que estão participando desse processo. Também essas respostas precisam envolver diferentes setores, né? A gente que trabalha muito com governos locais, muitas vezes a gente vai conversar sobre esses temas, eles falam, isso daí é da Secretaria de Meio Ambiente ou do Departamento de Meio Ambiente, mas a gente sabe que não é só, né? É um tema que passa por diferentes setores. A gente está falando de saúde pública, de defesa civil, de transporte, de energia, recursos hídricos, enfim, toda uma infinidade aí de setores. Educação também, né? E é um tema que precisa envolver as diferentes dimensões, é um tema que está muito relacionado com a questão econômica, a questão de desenvolvimento, a questão política, a questão cultural, educacional, então não está só na dimensão ambiental. E aí, então, como encontrar essas respostas, né? Então, não vou trazer aqui essa resposta aí, né, de $1 milhão, mas pensando, então, nesse contexto, acho que é importante sempre contextualizar, né, como que a gente está olhando para soluções baseadas na natureza nesse contexto. Então, a gente está olhando como uma das respostas, né, como uma das possibilidades de minimizar os riscos relacionados às mudanças climáticas para a população, né? Nós estamos falando aí diretamente envolvendo as pessoas.
Então, o que eu trouxe aqui nesse slide é um pouco um resumo do que a literatura tem trazido nesse sentido, de que os serviços ecossistêmicos, eles têm contribuído para diminuir os riscos relacionados à mudança do clima, principalmente diminuindo a vulnerabilidade dos grupos populacionais e aumentando a resiliência, no caso da ocorrência de algum evento. Então, é nesse contexto que a gente traz as soluções baseadas na natureza e também a adaptação baseada em ecossistemas, aí entendendo as SBN de uma maneira um pouco mais ampla e a BE, a adaptação baseada em ecossistemas, mais diretamente ligada realmente à questão climática. Uma das definições que tem nos ajudado a olhar para os casos que nós temos analisado vem desse conjunto de autores que tem trabalhado exatamente com esse tema de SBN em áreas urbanas e que entendem essas estratégias como intervenções deliberadas que podem ser inspiradas pela natureza ou apoiá-la no enfrentamento dos desafios urbanos, como a mudança do clima, que é o caso que a gente está olhando aqui mais especificamente, mais outros desafios também, como a gestão da água, que também passa pela questão climática, né, o uso do solo e o próprio desenvolvimento urbano. Então, o que eu queria trazer aqui são alguns exemplos de ações, de estratégias relacionadas às soluções baseadas na natureza em cidades no estado de São Paulo, e depois no final eu vou falar de uma que é uma ação estadual mesmo, né? E que então faz parte do conjunto de pesquisas que eu venho realizando desde 2020. Iniciei essa pesquisa no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, na Unicamp, onde eu fiz o pós-doutorado, e agora a continuação dessa pesquisa que eu faço, então, no programa USP Sustem. Então, o primeiro caso aqui que eu trago para vocês é do município de São José dos Campos, e essa estratégia, ela está dentro do programa de revitalização de nascentes. Então, essa é uma ação que acontece no município desde 2006. O que foi feito aqui foi a identificação de 33 nascentes degradadas, e então optou-se por envolver as escolas públicas municipais para fazer a recuperação dessas áreas. Então, ao longo de pelo menos aí 10, 11 anos, foram plantadas em torno de 35 mil árvores nativas da Mata Atlântica em todos esses territórios. E aqui as imagens, elas são bastante interessantes, porque a gente consegue ver aqui em cima, na Rua Alceu de Andrade, como era em 2006, né? Então, toda essa vegetação bem rasteira, próxima ao corpo hídrico, e em 2017, como essa vegetação já muda bastante significativamente. Aqui numa outra rua, né, na Rua Lira, a gente vê aqui em azulzinho claro, o corpo hídrico totalmente exposto, aqui em verde claro também a vegetação rasteira, e aqui, isso em 2007, né? E em 2017, a gente já vê toda aqui uma cobertura vegetal e aí de vegetação, né? E o corpo hídrico já não mais exposto. Então, essa foi uma ação interessante do ponto de vista das articulações e das cooperações que foram realizadas, porque cada escola municipal ficou responsável por uma nascente, então toda a comunidade escolar foi envolvida nesse projeto, então a questão da educação ambiental aí foi realmente a força motriz do programa, né, do sucesso também do programa, e contou com uma parceria muito forte com a universidade, a Unesp, que inclusive, por meio dos seus pesquisadores, fez todo o acompanhamento ao longo desses anos do projeto, né? E aqui essa publicação, então, que tem essas imagens, é resultado desse trabalho dos professores e pesquisadores da Unesp nesse processo. Um outro exemplo que eu queria trazer aqui para vocês, eu estou passando bem rapidinho por eles,
mas a ideia é depois a gente conversar um pouquinho mais no debate, né? Mas, no caso de Campinas, as ações de soluções baseadas na natureza que nós olhamos, principalmente são corredores ecológicos e parques lineares. E essas estratégias, no momento inicial, elas foram propostas no âmbito do Plano Municipal do Verde, que foi elaborado no ano de 2016, em que foi feito um diagnóstico inicial mostrando que havia um déficit de áreas verdes sociais, chamadas assim, no município. Esse diagnóstico ele foi feito junto com a população, e aí então optou-se por conectar as áreas as unidades de conservação já existentes no município por meio de corredores ecológicos. E no caso dos rios urbanos ali, optou-se pelo planejamento de parques lineares, de 34 parques lineares em 49 sessões, essas ações indo até 2026. Bom, o que aconteceu aqui é que, a partir desse planejamento municipal, entendeu-se que muitas dessas áreas, dessas unidades de conservação, que eles iam conectar por meio dos corredores, elas estavam em divisas com outros municípios, e não faria sentido o município de Campinas preservar, restaurar essas áreas, e o município vizinho não. Então, a cidade de Campinas liderou esse processo de envolver todos os municípios da região metropolitana de Campinas, e aí, então, por meio de um programa chamado Reconecta, eles começaram a pensar esse planejamento dessas áreas, de conectar essas áreas na escala já metropolitana. Esse programa ele ganhou muita visibilidade, e aí foram estabelecidas diversas parcerias com o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, e também com o WRI. E aí chegou-se, e aí, enfim, foi todo um processo mesmo, né, que começou, inclusive nas entrevistas que nós fizemos com os agentes governamentais, nós identificamos que houve uma mudança de visão em relação aos próprios serviços ecossistêmicos, ao planejamento que estava sendo feito dos corredores ecológicos. Começou-se, então, a pensar de uma maneira mais ampla, entendendo essas ações como soluções baseadas na natureza. E o que chegou, né, no final desse processo foi um plano de ação para implementar essa área de conectividade. Então, aqui, esses mapinhas ilustram, né, um pouco do que eu estou falando aqui, dessa área de conectividade que está no mapinha da esquerda, aqui em verde, e em laranjinha são os limites municipais. Então, a gente vê aqui que muito se cruza, né? Então, realmente não faria sentido pensar nisso só dentro da escala municipal, mas sim dentro da escala regional. E aí a gente vê aqui no mapinha da direita todos os serviços ecossistêmicos dentro dessa área, principalmente aí em roxinho, em amarelinho são os serviços de lazer e turismo, tanto rural quanto urbano, em verdinho de suporte ao habitat, em vermelho os serviços de provisão de alimento, e menos quantidade aqui, mas não menos importante, em azul, de regulação do ciclo hídrico. Então, esse processo ele ainda está acontecendo, né? Aqui eu mostrei um dos trechos de um parque linear que foi implantado em 2021, mas essa é uma ação que continua, né? Isso tem tido continuidade, porque o planejamento é ir até o horizonte, então, de 2026. E aí eu passo, então, para um outro exemplo de SBN, agora no município de Santos. Essa ação foi, inclusive, identificada pelo município como uma ação de ABE, né, que foi planejada e está sendo implantada no Monte Serrate, que é um
principal morro do município. Santos é um município que tem muita região de morros, né? Muitas pessoas vivendo nessas áreas, então já existe aí todo um levantamento do histórico de deslizamentos nos morros, que é essa primeira imagem aqui, e aí então essa ação previa a recuperação da vegetação em pelo menos 2 pontos do morro, com o objetivo de minimizar os deslizamentos nessa área. Essa ação contou com a participação dos moradores do Monte Serrate na elaboração da proposta que foi feita de ABE. Então, isso daqui está numa publicação que saiu ano passado, que tem bastante detalhamento, né, sobre todo o processo. E o que é interessante a gente entender aqui é que isso começou com a elaboração de um plano de adaptação às mudanças climáticas lá em 2016. Esse plano, ele foi lançado, publicado, praticamente 6 meses depois do Plano Nacional de Adaptação. E aí, por conta disso, o município de Santos foi escolhido como uma cidade modelo para participar do projeto ProAdapta, que é um projeto de parceria, inicialmente entre o Ministério do Meio Ambiente com a GIZ, que é a Agência de Cooperação Técnica Internacional do governo alemão, e que depois, por conta de questões políticas, passou a ser desenvolvido no âmbito do Estado de São Paulo, com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, participando desse processo, o que se buscou no âmbito desse projeto foi a revisão desse plano inicial, que era muito mais uma carta de intenção do que um plano de fato que fosse factível, que fosse possível implementar. Então, foi feita a revisão desse plano para um plano que fosse possível implementar, monitorar, enfim, avaliar, né? Então, foi nesse processo onde também foi criada uma comissão consultiva acadêmica, chamando pesquisadores, professores que tinham pesquisas, que desenvolviam os seus estudos e as suas pesquisas na região, e também a partir do planejamento municipal da Mata Atlântica. Então, todos esses elementos, né, fizeram parte desse processo que culminou na proposta dessa ação de adaptação baseada em ecossistema no Monte Serrate. E a ideia é que ela possa ser replicada para outros morros, não só do município de Santos, mas das cidades vizinhas ali também, já que São Vicente está bem do lado ali, né, dividindo os morros com Santos. Então, essa é mais uma das ações que a gente olhou com maior profundidade. E aqui, a última ação que eu trago, então, é uma ação do nível estadual, né, do estado de São Paulo, por meio do projeto Municípios Paulistas Resilientes. Esse projeto teve início em 2020, justamente quando começou a pandemia. O objetivo desse projeto é apoiar os municípios paulistas a planejarem adaptação e resiliência. E as diretrizes, uma das diretrizes desse projeto é exatamente o enfoque em ecossistemas com abordagem de adaptação baseada em ecossistemas, além de outras diretrizes, como também a perspectiva de gênero e direitos humanos e equidade e participação nos processos de governança para o planejamento, então, de adaptação e resiliência. Bom, isso foi feito com os municípios, foram escolhidos alguns municípios nessa fase piloto, que terminou em 2022, foram escolhidos 10 ou 12 municípios e uma região, que foi exatamente a região metropolitana da Baixada Santista. E aí, então, foram realizadas diversas capacitações para apoiar os municípios nesse processo. Foi elaborado um guia, então, né, de como poderia ser, como esses planos poderiam ser elaborados, né, os planos de adaptação e resiliência, tanto para os municípios quanto para as regiões. Esse é um material que foi bastante sustentado por
pelas pesquisas científicas, né? Eu falo disso porque eu participei da elaboração desse guia, então teve esse cuidado de trazer muito do que a ciência já conhece, né, do que já se mostra, né, no meio científico, para que então isso apoie a construção desses planos, dessas políticas. E aí, no final desse processo, nós tivemos a publicação de 10 planos municipais, desses municípios que estão aí, e da região, então, da Baixada Santista. Essa foi uma primeira, como eu falei, né, uma primeira etapa, uma fase piloto. A ideia agora é que isso se estenda para os demais municípios. Então, esses municípios e a região, né, pensaram a sua adaptação e a sua resiliência com um grande enfoque, então, em ações de ABE e de soluções baseadas na natureza. Então, esse foi uma construção, um processo, foi muito rico, né? A questão de gênero, por exemplo, apareceu muito fortemente como uma questão importante de ser tratada, mas não se sabia muito como, né? Então, esse guia também ele está passando por agora uma revisão, e a ideia é trazer questões relacionadas à justiça climática, então, para pensar a adaptação e a resiliência no contexto local e regional. E com isso, então, queria trazer também um pouco de algumas considerações finais para a gente pensar esses exemplos. Essas ações, esses exemplos que eu apresentei, eles são, na verdade, parte de uma estratégia mais ampla de adaptação e resiliência. Então, como eu falei ali no meio da apresentação, né, nós estamos buscando respostas, então aí as SBN entram como parte, então, dessa estratégia mais ampla, seja uma política, um plano, né, um programa. E o que nós também identificamos foi a construção de arranjos institucionais nesse processo que propiciaram a cooperação e o envolvimento dos diversos agentes que são de diferentes segmentos da sociedade nesse processo de elaborar e implementar essas estratégias de SBN. Então, é claro que está muito longe de ser o ideal do que a gente, né, conhece pela literatura, mas são de fato exemplos, né, que já estão caminhando nesse sentido. E nós vimos aí também, por meio desses exemplos, que essas estratégias elas estão sendo pensadas muitas vezes num contexto multinível. Então, essa necessidade de pensar as respostas e as soluções para o local, mas sempre com essa ligação, né, seja com o regional, seja com o estadual, então, pensando exatamente nessa questão multinível. Bom, esses exemplos, eles são ainda muito incipientes, né? Estão ainda bastante pontuais no contexto brasileiro, então a gente percebe que essa é uma discussão que ela é bastante recente. A própria ideia de soluções baseadas na natureza, ela surge dessa interface de ciência e política, né? Ciência e prática. Então a gente percebe nesses casos também que muitas dessas ações elas são impulsionadas por essas cooperações internacionais. Muitos dos exemplos que nós vimos mostraram isso, mas que precisam se consolidar cada vez mais para também poder ganhar força, para também poder a gente conseguir ver os resultados disso, né? Então, para finalizar mesmo, o que nós entendemos a partir do que nós temos observado nesses casos, que nós temos pesquisado há algum tempo, é que as soluções baseadas na natureza, elas têm aberto caminhos para a governança climática nas cidades brasileiras a partir da conservação e da restauração dos ecossistemas nas áreas urbanas. Então, pensando lá naquela questão que eu trouxe no início da minha fala, né? Que cidades que nós estamos planejando para as próximas décadas?
Esse é um ponto fundamental. Claro, essas imagens são super, assim, estereotipadas, né? Pouco a ideia é provocar. Como nós estamos já planejando, porque isso já está acontecendo, né? Nós temos menos de 3 décadas aí para aquele horizonte que eu comentei para vocês, de que a maior parte da população mundial vai estar nas áreas urbanas. Então, como que isso vai acontecer? Como que nós estamos olhando para a ocupação desse território, para a nossa relação com os ecossistemas? Esse é um ponto realmente chave para pensar o nosso bem-estar, inclusive, né, nesse momento. Então, essas pesquisas que eu comentei com vocês, inclusive tem um colega aqui que é um grande parceiro, Nicolas, que é um coautor de um capítulo que nós fizemos sobre isso, né? Então, muito dessa apresentação está baseada nesse capítulo, que é o Soluções Baseadas na Natureza na Governança Climática, os casos de Campinas e Santos, que está nesse livro, Emergência Climática, que eu organizei junto com a professora Leila da Costa Ferreira, do NEPAM, e nós também escrevemos um artigo que foi submetido para a Brazilian Political Science Review, sobre também especificamente SBN, voltada para adaptação às mudanças climáticas locais, e aí olhando as cidades brasileiras. E aí tem outras referências que também trazem um pouco desse tema, mas mais aí a questão de adaptação, de resiliência, né, de respostas políticas a esses desafios. Então, tem aqui também alguns artigos, e eu fico feliz em compartilhar com quem tiver interesse em conhecer mais também. E acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez o espaço, né, a possibilidade de trazer aqui essas questões, e fico à disposição para a gente conversar aí mais um pouquinho e trocar um pouco mais sobre isso. Muito obrigada.